Começa agora o programa A Alma Clama, com o terapeuta holístico Edson Rosa, falando da espiritualidade com autenticidade. Salve, salve, meus irmãos, muito boa noite. É com a permissão de Deus que estamos aqui para realizar mais um programa A Alma Clama. E com a participação do grande amigo Edson Rosa, terapeuta holístico. Boa noite, Edson. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. E graças a Deus a gente está aqui de novo, servindo de eflúvio. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, Edson, depois daquele nosso primeiro programa, aconteceram algumas perguntas, aconteceu uma interação legal, as pessoas tiveram uma boa visualização desse primeiro trabalho. Você Sim. conseguiu perceber, você viu que teve uma bastante procura o vídeo no YouTube. Foi uma, digamos assim, serviu bem ao propósito de passar informação, conhecimentos, pontos de vista. Comenta um pouco sobre isso. Você conseguiu Olha, perceber esse trabalho? dentro do meu ver, análise, o ponto de vista, serviu para as pessoas pensarem por si mesmas. Sim, O Edson, tanto como terapeuta, como sensitivo, médium, né? A gente tem esse princípio, eu não trago a verdade. A minha verdade é muito limitada no Edson. O limite da minha verdade é o limite que a minha consciência se encontra hoje. E nem todas as consciências estão como a minha. Isso não se titula evolução, isso quer dizer respeito. Então, todas as coisas que eu falo, eu me pondero muito em dois pontos. Primeiro, é a minha verdade momentânea, que se amanhã eu mudar, eu não vou ficar com mágoa de mim ou com remorso de mim, simplesmente foi o momento que se fez necessário perante um degrau de uma momentânea verdade, que é a que é hoje, mas eu vivo com intensidade, eu, Edson. E o segundo ponto é não embutir, não tentar influenciar de uma forma incisiva e agressiva a minha verdade nas outras pessoas. sim. Então, eu trabalho como terapeuta, e se nós levarmos para o lado espiritual, com vários espíritos de várias linhas espirituais, ou de vários segmentos em si, de ideologia, né, dentro de várias egrégoras de trabalho, na espiritualidade, mas eu não me prendo a elas em si, mas sou ligado a elas dentro de um senso universalista. Então, tanto como terapeuta holístico, se não levarmos para o lado espiritual, mesmo envolvendo apenas técnicas terapêuticas, eu sou também metafísico e universalista. Eu tento universalizar as coisas, deixar a pessoa livre para ela pensar por ela mesma. E isso cria, dentro de um criar, dentro das pessoas, por si próprias, um senso de liberdade, não de posse ou possessão, mas de carinho, de afago consigo mesmo. Porque você ser ajudado por uma pessoa é muito bom. Agora, você se ajudar por si mesmo é maravilhoso. Sim. Bom, com tudo isso, com toda essa colocação, que é uma das missões da rádio, ajudar as pessoas a gerarem um próprio entendimento, a gerarem suas próprias opiniões, aconteceram algumas perguntas. Posso Sim. passar elas para você agora? Por favor, se a gente... Antes, deixa eu pedir a ajuda dos universitários. A ajuda de Deus, eu estou brincando com as pessoas, peço perdão. A ajuda Sim. de Deus, do universo, e que Deus me inspire aí, para mim ser um efru. Não da verdade absoluta, mas de alguma fonte que possa instigar as pessoas a viverem a sua verdade, de uma forma absoluta aqui na Terra, que no mínimo elas tenham mais paz de espírito, por elas mesmas, serem quem são. Perfeito. A primeira, ela vem de uma pessoa que se identificou como Saio Uhum. e se dá da seguinte forma: as individualidades são formadas pela mente, ego e grau de consciência. Poderíamos dizer que cada um tem seu próprio propósito de vida baseado nessa colocação que ela fez? Bom, é uma pergunta com uma amplitude muito grande, Sim, porque se nós respondermos aqui no Brasil, perante a mesma mente, a mesma consciência,
e o ego, ou os egos que aqui se fazem no Ocidente, ou no caso aqui no Brasil, América do Sul, envolvendo a cultura, envolvendo o sofismo, envolvendo filorreligiões em si, o conceito já difere muito, por exemplo, do povo do Oriente. Por isso que eu torno a falar, eu vou responder, mas por isso que eu torno a falar, dar uma resposta para uma pergunta de uma certa amplitude, a gente tem que ter no mínimo respeito. E depois cautela também, até para não transmitir uma bobagem para as pessoas. Então eu não posso realmente dar uma resposta definitiva no sentido global, geral, em termos de conceito, de concepção e de sentido de realidade nas pessoas. Uma porque eu não estou dentro delas em si. Mas, de uma forma meio que genérica, vamos dizer assim, mas não absoluta, a mente cria a distinção, mas a mesma mente, se nós estudarmos, fazer uma mistura saudável, de uma forma que o macrocosmo se adira, né, se coliga, perdão, ao planeta Terra, não o planeta Terra sendo o centro do macrocosmo, a gente entende que a mente é um mecanismo que se coliga e ao mesmo tempo se faceta. Ela vai se facetando. Quando nós falamos muitas vezes, a gente já ouviu muito isso na psicanálise, até mesmo com alguns terapeutas holísticos, do inconsciente coletivo, nada mais é de que a mente incisiva em si, de uma forma presente ao nosso inconsciente, aos nossos reflexos condicionados em si. Aonde que eu quero chegar para ficar mais simples, para as pessoas entenderem por elas mesmas? A mente humana em si, ela é sedenta por informações. Quanto mais informações ela adquirir, ela se distingue por ela mesma. Quando ela se distingue por ela mesma, ela se faceta. Isso vai criando egrégoras de afinidade. Por isso que tem pessoas que se afinizam muito com umas, independente da forma, independente do modo, independente da maneira, mas dependendo das suas afeições. A afeição não tem nada a ver como o ego se transveste ou como o grau de consciência se faz. Por mais que beira até um pouco o sentido do grau de consciência, mais grau de consciência de que é. Mas quando essas afeições que vão coligando as pessoas uma entre as outras, abrange ou atinge o grau da consciência, isso já reflete como preferências, tendências, inclinações. Você entende, amigo? Sim. Quando essas mesmas tendências, preferências, inclinações afetam o ego, então, da mente até a consciência e o ego, é óbvio que esse ser multidimensional, ele vai se individualizando em si. O ego é uma coisa, a consciência é uma coisa e a mente é outra. São propriedades coligadas, mas é uma expansão da mente. A consciência é uma expansão da mente. Dentro do conceito, repito de novo, do Ocidente. Agora, se nós falarmos no sentido puro, espiritual puro, nós somos seres conscientes. Mas retornando de novo, quando nós já adquirimos o nosso ego, nós começamos a fazer o quê? Não só mais a distinção, mas dar o quê? A valorização às coisas, os apegos nas coisas, o domínio sobre as coisas, a propriedade do bem e do mal sobre as coisas, do certo e errado sobre as coisas. Aí já envolve a desenvoltura. Enquanto a mente acumula, enquanto a consciência transforma-se, o ego executa. Então, a persona, o ser humano, é muito facetado. Maravilhosa pergunta, viu? Com todo respeito aos ouvintes, não é uma questão de dificuldade para falar. Insisto para responder, mas eu estou me policiando
para não ser incisivo e querer passar uma coisa que talvez eu não tenha tanto alcance, ou também talvez tenha um pouco de alcance, mas não quero passar algo que possa poluir as pessoas. Entendeu? Então, se há uma Uhum. pretensão, minha pretensão não é ser autêntico na resposta, mas sim ser autêntico a meus princípios de não querer instigar em alguém, de uma forma imposta, uma verdade que é minha. Mas a mente humana, ela não é ruim. Nem o ego, que é muito falado, é ruim em si. Nem o grau de consciência é ruim. O que se torna ruim é quando, se eu lá posso dizer assim, ruim, é quando a mente e o ego conturbam, esmagam o teu grau da consciência ao ponto de você ficar dependente do que cria. Uhum. Você dá E mais valor ao que cria, a você em si, que é o sustentador dos sentidos da sua própria criação, ou sentidos daquilo que aparentemente, perante a matéria, já se faz criado. Edson, observando isso de uma forma bem mais simples, tentando dar uma simplificada nisso tudo, nessa explicação grandiosa que você deu, a questão é a seguinte, que a nosso grau de consciência, a nossa existência em si, a nossa verdade, ela varia pela mutabilidade de conhecimentos e dualidade que vivemos aqui. Conforme essa vai tendo amplitude aos Na nossos verdade, conhecimentos, o nosso propósito de vida ele vai sendo modificado e almejado coisas novas conforme o nosso grau de consciência vai expandindo, não só na questão da matéria, mas também com conhecimentos, com graduações de conhecimentos, seguindo aquela escala de conhecimentos que vão sendo permitidos pela espiritualidade, para sim o propósito de vida estar sendo modificado a cada dia, por assim dizer. esse é um conceito do Ocidente, Sim, da de forma como foi abrangida. conhecimento, de conhecer e expansão, mas na verdade não é conhecer. O saber ele destrói quando você só quer saber sem sentir como se sabe, sem sentir-se no que Hum, se sabe. Se você conseguir sentir-se no que sabe, você se distingue além do seu ego e além da sua mente. Você fica um ser consciente, não apenas uma consciência inconsciente do que é. perfeito, eis aí a grande Então, dificuldade. é essa grande dificuldade, por isso que até realmente eu sou muito sincero com as pessoas. Eu tenho ainda um pouco de dificuldade de transpassar alguma coisa por mim, do meu diminuto conhecimento, que é muito pequeno, porque são coisas muito arraigadas, enraizadas profundamente na cultura do brasileiro em si, né? Algumas posturas que mais prendem a gente de que liberta, mais nos tornam dependentes, né? E ausentes de si mesmos, de que donos da sua própria vida, O entende? chamado Então, sistema, não? vamos de novo ao sistema, né? Como a gente falou na primeira e prazerosa conversa em 5 encontros. Sim, Então, esse sistema que nos torna sistemáticos e mecanizados, mecânicos, automáticos, é uma coisa violentíssima, mas ao mesmo tempo, como eu já disse no nosso primeiro encontro e torno a dizer, o Edson faz parte do sistema, mas o sistema não faz parte das minhas propriedades para viver a minha vida. O sistema não faz parte das minhas acepções mais puras de me sentir um ser humano que se ama, que é alegre e é satisfeito por si mesmo. O sistema pode me abranger por fora, mas ele não me corrompe por dentro. E isso sim é uma escolha. A escolha de sentir ou não sentir é tua. Agora, de se induzir pelos reflexos que a mente deseja por conhecimento ou que o ego almeja por aparência, aí é uma coisa que é automática. É como se diz bem no dito popular, a gente acaba vivendo como Maria vai com as outras. sim. Eis aí a grande dificuldade, é viver dentro de um sistema e não ser, por assim dizer, manipulado por ele. Só para não se perder no esquecimento, você pode, das pessoas, talvez até meu, repetir a pergunta de novo, para ser mais direto assim, eu vou tentar ser agora. Posso sim. As individualidades são formadas pela mente, ego e grau de consciência. Poderíamos dizer que cada um tem o seu propósito de vida
com um somatório dessas três colocações, desses três elementos que ela Sim. citou. Então, agora respondendo de uma forma mais clara, depois de eu ter divagado um pouco sobre, que a minha meta é fazer as pessoas pensar por si mesmas. A mente, a consciência e o ego, na verdade, se nós analisarmos com profundidade, não é que ele cria uma individualidade, ele cria uma certa distinção. Mas o sentido da tua consciência, de ser consciente em si, na vida que você vive ou na vida que nós levamos em si, é que vai criar uma forma de se distinguir perante tudo. Não como o melhor, mas como um ser em despertamento. Então essas três propriedades, eu vou chamar de propriedades para ficar mais simples. Mente, consciência e ego, apenas cria uma certa faceta, uma certa divisão de nós e nós mesmos. Mas nós juntamos tudo isso e nos tornamos senhores de tudo isso, mente, ego e consciência, ou consciência e ego, quando nós sentimos-se acima disso tudo. Mas quando eu falo acima, a gente não deve entender como poder, como possuir, mas sim como ter-se e possuir-se a si mesmo. Consciente em si, porque quando nós estamos conscientes, ter a consciência é algo que não influi propriamente a propriedade que nós chamamos de inteligência. Tem pessoas extremamente inteligentes, mas não são conscientes de que são. Qual utilidade vai ter isso? Para o crescimento íntimo dessa pessoa? Nenhum. Íntimo da pessoa e daquilo à volta dela também, E né? daquilo de alguma forma sim, né? Porque as pessoas que estão em volta talvez até podem se beneficiar de alguma forma, mas ao mesmo tempo vai ser de uma forma não tão autêntica, porque a autenticidade vem no sentido que você dá, sentindo-se na vida. Não no sentido que você está vivendo apenas a sua vida. Aí fica um pouco vulgarizado. Eu estou dando sentido vivendo a minha vida, como se fosse algo ao léu, à toa, e não é assim. Com certeza. Entende? Então, tanto a mente como a consciência e o ego, ele faceta nós e nós mesmos. E a nossa conscientização de nós por nós mesmos é que junta tudo isso, não acima nem abaixo de nós, mas mais como uma propriedade que nós podemos contemplar e utilizar como uma ferramenta para a nossa individualização, ou melhor, auto-individualização. É você com você mesmo, ouvinte, ou é o Edson com o Edson mesmo. Isso não vai me titular diferente de vocês, nem vocês de mim, mas apenas um eflúvio divino, ou de Deus ou da luz, que está galgando maior paz de espírito. Não está tão facetado assim. Não é tão comandado pelo externo, mas é um Deus absoluto daquilo que sente internamente, que pensa, que se emociona de uma forma harmônica e equilibrada em si. Então, particularmente, eu tenho tanto a mente como o ego e consciência como ferramentas do macrocosmo para o espírito se utilizar perante o seu emanar ante a eternidade ou ante o infinito. É uma grande sinfonia, uma grande música, é um passeio. Literalmente um passeio. Gostei da colocação. Mas é um passeio que pode se tornar agradável ou desagradável. É um passeio que pode se tornar uma presilha ou uma liberdade. Falando essas coisas, muitas vezes, tem amigos que me dizem, poxa, você fala uma coisa romântica, poética, bonita. Não. O Edson sofre, as pessoas sofrem. Isso não vai inibir, proibir, me defender das coisas negativas que podem acontecer. As coisas negativas vão continuar acontecendo. A diferença é que eu não vou dar a propriedade além do negativo ou acima do que meu próprio amor. A única coisa que eu devo adorar nessa terra, como carnado, é o meu corpo físico, por dentro. Porque se eu me tenho bonito por dentro, ele é maravilhoso por fora. Agora, se eu ter também, isso é coisa do ego, o corpo apenas físico, bonito por fora, quase sempre eu estou solitário por dentro. Uhum. Engraçado como é que isso é tão comum às vezes. Não, é muito comum. Então, eu não estou dizendo que as pessoas não devam se cuidar, não devam se tratar, não devam malhar, não devam fazer pilates, não devam ir uma casa de estética, não devam ir no terapeuta. Não é isso. Eu estou falando de senso de realidade, de autossatisfação e de realismo em si.
A gente foi criado, a gente estuda, a gente lê, que em alguns lugares, hoje está mudando, graças a Deus, que nós somos, né, ou de uma forma declarada ou não declarada, coitados, sofridos, que Deus está distante, ou que o divino e o sagrado está praticamente quase fora ao nosso alcance, ou fora do alcance de um ser humano comum. Hum. E com isso também vem toda aquela malha doutrinária, não espírita nem espiritualista, mas de outras filorreligiões e até mesmo de todas as religiões, para ficar mais claro, que você tem que sofrer para evoluir. O sofrimento, o sofrimento é opcional. A dor não. O sofrimento é opcional, a dor A não. dor não. Divaga mais um pouco sobre isso, porque essa questão, Eu vou dar um exemplo muito particular, por favor. porque uma das maiores dores é você perder alguém que você ama. A pessoa que desencarnada, né? Que eu não acredito na morte, então eu vou usar desencarnada, mas não é muito o meu vocabulário, até porque eu vejo espíritos, né? Desde criança. Eu não acredito na morte. A morte realmente é uma ilusão. Mas na época, quando a minha avó foi para a parte espiritual, foi uma dor horrível. A minha avó, ela não sabia ler muito, né? Nem escrever direito, muito. Uma pessoa humilde, mas com uma inteligência incrível, uma sabedoria, não porque era minha avó, ou ensina a parte espiritual. E antes, semanas antes dela desencarnar, ela me falou isso. E hoje eu sinto e sei o sentido disso. Que ela me disse: meu filho, você pode ter o teu sofrimento como uma opção. Agora a dor não, vai doer. Agora você que pode dar a propriedade se essa dor vai lhe fazer sofrer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou o resto da vida. Então, quando minha avó desencarnou, lembrando que foi ela que me criou como mãe, então o amor que eu tenho para ela não tem como mensurar em palavras. Foi uma dor horrível nas 2 primeiras semanas. Depois não passou, mas eu optei por não sofrer por alguém que eu amei e amo até hoje. Eu entendi, independente de religião, que ela só me fez bem, que o que estava com dor era o ego apegado. E o que estava sofrendo era a mente pedinte por outras informações e o grau de consciência carente. Mas que o Edson estava carnado com a mesma avó, Maria Isolina, dentro dele. Porque todas as sensações de carinho, de afago, de abraço, de comer o bolinho lá da vovó, da minha mãe no caso, né, que foi minha avó, aquela que me criou, dos pratos maravilhosos que ela fazia, está em mim. Isso ninguém vai tirar de mim. Nem minha consciência, nem o meu ego, nem minha mente. Então isso não influi religião. Isso influi sentido de vida. Então, no meu caso, eu tenho como o sofrimento opcional. É uma opção, entendendo o quê? Eu estou apenas dando uma correlação mais simples. É uma análise às minhas palavras. É óbvio que conforme o sofrimento, conforme a dor de uma perca, de um filho, de uma criança, 4, 5 anos, um acidente ou algo horrível, é óbvio que a pessoa vai sofrer. É óbvio que em primeiro pensamento a pessoa vai dizer: mas como esse terapeuta holístico vai dizer que é opcional eu sofrer ou não? Aí eu pergunto para essa pessoa, respeitando a sua dor, independente de religião, mas sim dependendo da autorreligiosidade. Essa pessoa que você perdeu, ela foi aniquilada pelo universo ou ela está viva dentro de você de alguma forma? Isso é independente de crer ou não crer na espiritualidade. Então você pode opinar, ou continuar amando aquela pessoa que foi enterrada, que você viu no caixão, e chorando por ela e sentindo falta, ou opinar em amar aquela pessoa que, enquanto estava com você, lhe deu amor, lhe deu carinho. Então, se você não deixar de sofrer, pelo menos você há de sofrer bem menos. Então, vai continuar sendo opcional. Sofrer muito ou um pouco menos. Você entende? Sim.
Mas esse tipo de conceito é algo que leva você para dentro de você. Então, como nós não se conhecemos, quando você encara uma situação que pode vir o melhor terapeuta do mundo, o melhor psiquiatra, psicólogo, psicanalista, o melhor sábio que existe, ele pode falar, 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 não vai adiantar porque ele não vai sentir por você. O senso de realidade dele não é o teu, não é o seu que me ouve. Então, quando você se acolhe e se recolhe para dentro de si mesmo numa situação desta, a primeira coisa que dá nem é medo, nem é culpa, é pânico. E nós temos pânico pelo que não conhecemos, mas sabemos que está lá, ou que há de acontecer alguma coisa, Uhum. ou mover alguma coisa, ainda mais quando é dentro da gente. É mais ou menos isso, amigo. É meu ponto de vista. Então você também já deu uma dica que a função do terapeuta seria instigar o autoconhecer-se. Com Olha. certeza absoluta. Mas este autoconhecer-se é uma coisa muito sutil, porque quando você faz um trabalho de terapeuta holístico, posso falar por mim, não posso falar por todos os colegas, mas acredito que a maioria tem esse senso dentro de si de realidade. Grande maioria. Você é um eflúvio daquilo que a pessoa não se percebe. E você é um eflúvio daquilo que automatiza a pessoa a fazer como algo num reflexo condicionado e ela não se nota. Então você vê as qualidades e diz, olha aqui. E você analisa os defeitos e mostra, tá vendo? Mas não como muito bem ou muito mal, mas mostrando a ela mesma. Fazendo ela se perceber não só pelos cinco sentidos, mas simplesmente pela autoanálise, pela reflexão. Hum, Este mergulho para dentro de si mesmo, né, que é um dos maiores ensinamentos de Cristo, no poço lá de Samaria, quando ele fala, sentado na borda de um poço, que aquele que beber dessa água nunca terá sede. Rapaz, se eu fosse na época dele, eu queria estar mergulhado nesse poço aí, viu? Porque é um exercício que eu faço até hoje, eu mergulho para dentro de. E digo para você, o começo, a gente se afoga muito, falta ar, porque você vê muita sujeira, você vê muita bagunça lá dentro, ou aqui dentro, no caso. Mas no momento que você vai colocando as coisas no lugar, eu repito de novo, a vida fora pode não se tornar uma maravilha, mas você por dentro se terá dentro da sua maravilha. perfeito. O Edson, antes de nós termos a mais algumas perguntas, antes de nós irmos para a próxima pergunta, Pois não. fala o endereço do seu site, dos serviços que você oferece lá, para quem quiser um auxílio do Sim. terapeuta holístico para poder se O autoconhecer. site é Edson Rosa Savatan, com TH em si. É tudo minúsculo e tudo junto, tá? Lá tem várias referências. E nós também fazemos um trabalho com florais, bálsamos e sprays, tá? Que é uma assistência pelo reviver, perdão, a essência pela luz do feminino. É um trabalho que eu faço, ele está também no site, as pessoas podem entrar, pesquisar, e ele é totalmente personalizado, né? A gente faz uma alquimia saudável pelos conhecimentos não espirituais, mas pelos conhecimentos práticos aqui da Terra, né? Então o Edson fez cursos, todas as coisas que o Edson faz foi baseadas com curso, né? A gente tem os diplomas, tem tudo direitinho as coisas, né? As papeladas, vamos dizer assim. Então a gente faz um trabalho de radiestesia, tá? Metafísica, tá bom? E um trabalho envolvendo também essa parte mais energética que é o tarô e o jogo de cristais, que é Búzios. Então a pessoa, ela entrando no site, ela vai ver que tem lá o reviver pela essência, pela luz, perdão, do feminino, alguns produtos que a gente vende ali, né? Expõe as pessoas de uma forma que a pessoa que adquiri-los, ela vai ter uma assistência do Edson como terapeuta, pelo Skype, pelo telefone, um meio que for mais acessível. Isso em si não é cobrado, esse atendimento que é de 1 hora ou de meia hora, conforme for o produto que ela adquirir, e ali a gente vai fazer personalizado. É um trabalho de frequência vibracional. Tá? É raiz de árvores, cascas de árvores em si, resinas, folhas, flores,
cristais, óleos essenciais puros e muito amor, muito trabalho. Tá certo. Bom, hoje esse programa vai ser de presente para a Sai. Temos mais uma pergunta dela. Alguns ensinamentos diferenciam o temperamento da personalidade, como sendo o temperamento algo inato e a personalidade algo aprendido, conforme a sociedade onde você vive. Como é que você vê isso, o Edson? Por favor. Tanto o temperamento como a personalidade é algo que está sendo aqui, nessa realidade. Quando eu digo aqui nessa realidade, eu entendo particularmente que ambos, tanto o temperamento como a personalidade, você leva assim para a quarta dimensão. É você, é o seu estado de estadia perante um conceito, uma concepção do que é real e de como você se tem real perante as coisas que se fazem em verdade. Momentâneas, pelo teu grau de consciência, pelos teus apegos e apelos e viciações do ego, e também pelas propriedades de carências informativas que a tua mente tem. Então, ao meu ver, isso aqui é só um processo de estadia mesmo. Mas se nós falarmos nessas duas propriedades, a gente entende assim: a personalidade tua, tem pessoas que já dizem, pô, essa criança nasceu com a personalidade forte. Mas isso é uma coisa que, se falarmos para um ateu, que eu respeito muito as pessoas que não acreditam em nada espiritual, talvez a minha explicação não vai servir em nada, né? Tudo bem, está tudo certo. Mas se nós falarmos de uma criança com 4 anos que já tem uma personalidade forte, como é que a sociedade influenciou essa criança se ela só tem 4 anos? Bem colocado. O fato dessa criança ter uma personalidade forte já quer dizer o quê, então, colocando dessa forma? Já quer dizer, mesmo que a pessoa não acredite na espiritualidade, quer dizer que ela está numa malha energética, né, alguns chamam de campo morfo, que envolve a terceira e a quarta dimensão, e ela vai se alimentando, se nutrindo para, nesta vida, moldar uma personalidade. A tua personalidade é o que o teu grau de consciência e o teu ego concebe como realidade e como um estágio de verdade. Como um estágio de verdade. Esse estágio de verdade ele vai variar de tempo para tempo, De tempo para dependendo para tempo e de vida pessoas. para vida, de reencarnação para reencarnação. Então você quer dizer que isso vai variar de reencarnação para reencarnação, Ou de vida para ou de vida perante o momento também, porque tem ah, pessoas sim, que nascem numa vida de uma forma A e desencarnam de uma forma Y, sim, totalmente distintas. Tem pessoas que reencarnam ou voltam para cá totalmente deslocadas, translocadas de si mesmas e depois de 20 anos ficam pessoas extremamente brandas, serenas. Mas esse ficar extremamente brandas não é toque de mágica, não é milagre. vivência. São vivências e virtudes e esse transmutar da consciência, este abranger da alma para ver o transmutar da consciência e assim a pacificação, a pacificação do ego. Sim. E vamos fazer uma colocação da seguinte forma. Essa pergunta que você passou, você conseguiu, digamos, de uma forma bem simplificada, passar a ideia para ela que seria uma boa resposta, mas ela já emendou com uma outra da seguinte forma: cada um que nasce com um temperamento, cada um nasce com um temperamento apropriado para o que veio realizar. Então, você quer dizer o quê? Que esse somatório, somado ao temperamento que a pessoa vai desenvolver durante o decorrer da vida, já é para cumprir aquela missão que ela Como personalidade. como personalidade, você quer dizer? Sim. O temperamento é o conteúdo abstrato. A personalidade é o molde deste conteúdo. Você vai se moldando. Mas a gente entende que o temperamento dentro de você, ele é amorfo. Ele é amorfo, ele não tem forma. Ele está sempre em combustão, ele está sempre se transformando, se transmutando. Assim como a tua personalidade
em si, também ela é facetada. Porque tem pessoas, a gente não fala muito muitas vezes, né? Até vou bater na boca. Poxa, o cara não tem personalidade, com aquele é um jeito, comigo é do outro jeito, amanhã tá de uma forma, amanhã tá de uma outra forma. Não quer dizer que essa pessoa seja desequilibrada psiquicamente, mas a personalidade dela é muito fragmentada. Agora, se nós falarmos de uma pessoa com uma personalidade forte, o que é personalidade forte? Não é aquela pessoa que briga, mas é aquela pessoa que faz aquilo que o seu ímpeto, que o seu âmago expõe para ela mesma. Hum, essa personalidade forte seria aquela que poderíamos dizer e encarar da seguinte forma, que ela já consegue se auto-perceber para ser autêntica consigo mesmo, naquela verdade, mesmo que aquela verdade não seja a melhor para o momento, e com isso ela vai adquirir a experiência. Não totalmente. Não totalmente, porque nós estamos falando de personalidade. Só para recapitular para as pessoas que estão ouvindo. Você me faz a gentileza? Por favor. Nós estamos falando sobre personalidade, não é isso? Sim. Então, eu, no meu grau de consciência, tenho uma personalidade. Perante o meu grau de consciência, o meu ego e as propriedades da mente, que a gente comentou no começo, eu tenho no meu ímpeto, no meu âmago ou no meu interior, o meu temperamento. O que é temperamento a não ser distinguir-me ou me distinguir das coisas? Qualificar e quantificar as coisas dentro de mim, não fora de mim. Isso vai se moldando conforme o passar, não apenas do tempo, mas sim conforme eu me fazer ante o tempo que vai passando. Porque o tempo pode passar e eu não mudar em nada. Agora, se eu ir mudando, esse meu temperamento, ele vai também se moldando conforme a minha personalidade, que se mostra. O meu temperamento é algo que eu sinto, porque de alguma forma eu nutro. A minha personalidade nem sempre eu nutro e preciso sentir para me fazer perante a realidade que vivo. Então você com essas colocações você está dizendo que o temperamento, ele diferenciado, ele soma com a personalidade e ele junto com a personalidade ele pode ir modificando conforme as experiências da pessoa para se formar uma questão de, para se formar uma individualidade. Perfeito. É muito interessante né, porque essa rádio em si, muitos são espíritas ou espiritualistas e até mesmo curiosos, no bom sentido. Tem um livro no nosso lar, uma passagem no livro, que André Luiz sabe que uma enfermeira que acolhe ele na sua casa, no caso, ele fica acolhido como hóspede na casa dessa enfermeira, ela vai reencarnar. E essa enfermeira, perante a história do livro, é melhor ler o livro em si, está lá no livro. Ela faz um comentário muito interessante com André Luiz, porque ela diz assim: André, eu pedi para os ministros da encarnação que quando eu reencarnar, eu não quero vir gravado em meus genomas as propriedades psíquicas e psicológicas da minha família futura. Olha só. Por que ela pede isso? Porque ela não quer ficar doente? Não. Porque o gênio dessa família não bate mais com as qualidades que ela alimenta como realidade. Por ela ter tido não apenas o mérito em trabalho, mas o benemérito já de se ter uma em outra consciência e o seu ego já se ter em propriedades mais refinadas, os ministros acolhem o pedido dela, ela reencarna na mesma família, mas com um senso de realidade diferente, instantaneamente com uma personalidade totalmente diferente de qualquer familiar que já esteve encarnado ou está encarnado. Sim. Ou seja, com esse pedido atendido, ela vai poder estar influenciando e auxiliando com a Perfeitamente. individualidade dela Hum, a vida dos outros para que eles possam estar tendo uma chamada Perfeitamente. evolução, Só que este pedido não é uma premiação, é um benemérito merecimento. dela, é um Sim. mérito dela. Ninguém deu prêmio nenhum para ela, porque
um princípio da espiritualidade. Quando nós falamos de espírito de luz, a luz não presta favorzinho. A luz ela é Espírito de luz alcançável, por nenhum, assim dizer. perfeitamente, porque o espírito que te prestar algum favor, sem você alcançar o ideal antes dos fatos decorrentes na forma da matéria, mas principalmente no abstrato dentro de você, se você não nutrir aquilo que almeja, é barganha, é troca, Sim. troca de favor. Então, não tem essas coisas. Uhum. Entende? Então, eu não estou aqui como uma pessoa que saiba mais ou saiba menos. Eu só procuro falar as coisas da forma que a gente vai lendo, estudando em grupos, entendeu? Então, eu só fiz essa referência desse livro e dessa passagem, se vocês puderem lê-lo, vale muito a pena. É um bálsamo, é uma aula esse livro em si, para qualquer espírito ou espiritualista, porque ali tem vários pormenores entre linhas que pode explicar facilmente e muito mais claramente o que eu estou tentando, né, para essa irmã Saio, como para todos os ouvintes em si. Que nós somos interligados. Sim. Então, quando nós começamos eu vou usar a palavra que eu gosto de jogar muito com as palavras, administrar, porque nós administramos consciente ou inconscientemente a nossa personalidade. Nós vamos modulando conforme nós vamos se mostrando para a realidade externa, ao que nós já temos em acolhimento internamente. Eu posso soltar 30% de mim, como posso reter 100% em mim do que sou. E posso apenas entrar no sistema e viver como o sistema acha melhor. Verdade. Você entende? Sim. É esses detalhes que as pessoas muitas vezes não se percebem. Como eu também não me percebo muitas vezes. Não sou melhor que ninguém. Às vezes deixamos passar coisas simples que depois foi uma autoanálise, uma autoobservação. Nós vemos o que aconteceu e tentamos nos policiar para que não Então, aconteça até novamente. mesmo o teu temperamento é uma coisa, né, é uma propriedade das nuances da essência humana. Teu temperamento, já diz, teu temperamento. Teu, já diz, é teu. Sim. Não é premiação do plano espiritual. Ele é teu. Agora, como você vai se exteriorizar como uma personalidade, nem sempre está coligado de uma forma autêntica com o teu temperamento, com aquilo que tu concebe como real, em sentir de uma forma que te provê a paz de espírito. Muitas vezes você tem um temperamento e é uma pessoa extremamente calma, mas por fora, perante o sistema e as outras pessoas também de uma forma permútua, você acaba se caracterizando de uma persona diferente. E isso é extremamente cansativo. É extremamente estressante para a inteligência emocional. Por quê? Porque o temperamento não é uma inteligência, é um reflexo. Vem o Edson agora, viu? Então, o temperamento não é bem uma inteligência racional, ele é um reflexo. E esse reflexo se sustenta, se alimenta por duas expressões da inteligência emocional. Emocional, que é o quê? Sensação e impressões. São como códigos informativos, que conforme você se emociona e acepciona isso como real, isso vai moldando essa massinha que não está modelada de uma forma totalmente geométrica, como você há de se distinguir em paz ou, desculpa a expressão, no inferno, intimamente. Então, o somatório disso te leva aos estados do espírito, tanto de paz quanto de inferno. Quanto de paz, quanto de espera. Mas não é bem de espírito, né? Isso é mais coisa de grau de consciência. Mas nós falamos, né, do espírito para ficar mais prático para as pessoas. Então, esse tipo de mecanismo faz nós começarmos a entender, assim para quem quiser, talvez estudar a mais e a mais, ler os livros Mecanismo da Mediunidade, ou se não quiser ler sobre mediunidade, que é um livro de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, Os Missionários da Luz dá um banho nessa informação.
O livro Missionários da Luz explica mais ou menos isso. E eles estudam mais as propriedades psíquicas cerebrais, mas eles começam a falar também da inteligência emocional. Porque o homem de hoje, ele se automatizou no racional, mas ele é extremamente frágil na inteligência emocional em si. Verdade. Conforme as expressões, conforme as sensações, o racional, a inteligência dele equivale a nada, porque ele entra em pânico facilmente, entra em depressão com culpa facilmente e entra com um estado de medo quase que rotineiramente as coisas, quase como uma rotina. Sim. E Então, o como seu estado foi? de ânimo, o seu estado de Por favor. ânimo à vida, a sua força propulsora de ímpeto está muito coligado a isso que nós estamos conversando também. Está muito coligado a teu temperamento. Ânimo, ímpeto e temperamento. São muito, é muito túnel, é muito estreito essa a coligação. Então, conforme você está em si, por dentro, você necessita refletir para fora. Pode parecer um pouco dúbio isso que eu estou falando, mas o trabalho de um psicoterapeuta é esse. É botar para fora, precisa sair. Então, Edson, se eu estou com raiva, eu tenho que botar para fora, mas a raiva não é ruim. A raiva é uma energia. Agora, quando se bota para fora conforme a sua personalidade, isso pode tornar essa energia um ato de maldade. Quer fazer o bem com a raiva? Tenha total raiva, não do amor, mas use essa energia para amar os seus semelhantes e principalmente para amar a si mesmo. Hum, É como diz um amigo espiritual: ame-se com raiva e pare de se amar com falsidade. sim. Ame-se com muita raiva e pare de se amar com deslealdade. Ame-se com muita raiva, só para finalizar. Por favor. E pare de condicionar o seu amor próprio. Quem fala muito isso é o Tanakai. Hum, Então, se amar com raiva, como é que você vai se amar com raiva? É impossível, é inconcebível ao racional. Como é que eu vou me amar com raiva? Então você vai ver que o amor é mais forte que a raiva e a raiva é só uma energia. É uma energia, é uma propriedade facetada entre o teu ímpeto, entre também o teu estado de ânimo e entre o que te reanima de dentro para fora, que é o teu temperamento. sim, e com tudo isso que foi comentado até agora, com essa questão da inteligência emocional, você acredita que hoje em dia nós já estamos dando brechas maiores para ela, para Graças a Deus. está se fazendo, se faz necessário conforme a escala evolutiva, não falo somente da escala evolutiva espiritual que está acontecendo no nosso planeta agora, mas também as necessidades de contato humano. Sim, Ela está se desenvolvendo a cada dia um pouco mais. E tendo em vista isso, Edson, hoje em dia nós temos uma grande quantidade de pessoas que já estão canalizando espíritos de luz para que esse trabalho de esclarecimento possa estar acontecendo. sim. Como é que você consegue visualizar toda essa abertura, essa sensibilidade que está aflorando? Não, isso não parte somente de nós. Fala um pouco sobre isso. Bom, a princípio eu posso falar muito pelas minhas experiências e meus estudos. E também, né, a gente tem respeito perante as experiências e as vivências das outras pessoas, porque nós somos seres distintos, né, dentro do consentimento de ego, grau de consciência, e o que nós já falamos também até sobre a mente em si. Mas, perante a espiritualidade, nós temos aí uma pleide de livros espíritas maravilhosos, espiritualistas maravilhosos, que contam, recontam, mostram, declaram, deixa tudo às claras também, esses processos de psicografar, de canalizar. E eu vou simplificar, perante o meu pequeno entendimento, o que é uma canalização e uma psicografia. Por favor.
Uma psicografia, ela é mais disciplinar. Ela pode trazer as mensagens mais lindas, mas ela vai trazer por trás uma disciplina de autorreflexão, de reflexão, de análise, para aqueles que leem e mesmo assim dentro de uma egrégora que a mente concebe como real ou verdade momentânea. Se você dá uma psicografia para um evangélico da Assembleia de Deus, ele vai rasgar, vai tocar fogo e vai te queimar em nome do Senhor. Mesmo que seja uma psicografia do espírito mais evoluído. Agora, se você canalizar um Zé Ninguém, o que é um Zé Ninguém antes? Um espírito que não seja famoso, que não tenha livros, ou pelo menos famoso conforme a gente concebe como algo sublime. E ele canaliza um outro médium também que ninguém nunca ouviu falar, que não tenha livro nenhum, mas é uma pessoa de bem, é uma pessoa que se sente, é uma pessoa que já dá mais vazão às propriedades da alma, de que as carências, como a gente já falou, do ego, as momentâneas limitações do grau da consciência, momentâneas, como também essa ansiedade pedinte de informação que a mente tem. Se ele canalizar aquela pessoa, ele pode não falar de amor nem de Deus, mas a mensagem dele, ela vai ser e abranger todos os graus de consciência, dando o mesmo efeito, por detrás dos outros primeiros, que pode eu ler e não gostar, mas me tocar. Sentir que aquele que escreveu ali, escreveu para minha alma, por uma verdade além daquela que eu concebo como real, mas mesmo assim é real, porque me toca. E aquele tocar fica me instigando, além do meu racional, a mudar o meu padrão de comportamento. Comigo, não apenas com os outros. Então a canalização ela é muito mais refinada de que a própria psicografia em si, num senso de profundidade coletiva. A psicografia em si, raramente ela é totalmente coletiva. Porque se você, repito, você pode pegar aí Francisco de Assis, trouxe uma mensagem psicografada. E pega o mesmo Francisco, eu não estou nem botando o nome de médios, vamos falar só de Francisco. Sim. E pega uma mensagem canalizada. Se a pessoa não tiver referência de Francisco de Assis, por exemplo, eu vou ler a mensagem psicografada. Aí Francisco, conforme o psiquismo do médium, vai utilizar algumas palavras dentro do credo católico, ou não. Ou algumas palavras que unem mais as propriedades filosóficas do espiritismo, ou não. Mas se eu ler só o nome Francisco, e conforme a mensagem, provavelmente ela vai tendenciar-me a acreditar na reencarnação, na vida após a morte, ou coisas assim. Ou não. Mas não há de deixar de ser uma psicografia feita pelo médium, um espírito, desencarnado com encarnado, mesmo que eu não saiba, porque me botaram apenas para me ler. Agora, se eu pegar uma canalização, é um homem falando comigo, de humano para humano. Não é um espírito me dando uma luz para uma pessoa que apenas se faz gente, que ainda está tentando crescer como ser humano. Mas da mesma forma ela vai ter uma função de um despertar, por assim dizer, é isso que eu estou dizendo. Da mesma forma vai ter esse despertar, mas a canalização, quando ela é autêntica, isso é meu ponto de vista muito particular. Entende? Eu não estou falando isso para as pessoas ter como verdade absoluta. A canalização, quando ela realmente é autêntica, ela pega, curta ou não, seja 10 linhas, 20 páginas, não importa. Nesse sentido, porque o conteúdo que está ali vai atingir o globo, vai atingir o consenso, enquanto a psicografia tem uma tendência de atrair mais o senso de realidade una de cada um para depois entrar no consenso. Enquanto a canalização já fala no senso, respeitando as unidades.
Boa essa colocação. Realmente eu também não tinha Então, conhecimento dessa diferença, dessa eu divergência. falo isso porque é muito simples. As pessoas, nós, no caso também, eu leio um pouco alguns livros, né? Hoje até não está muito, livros espíritas, e noto assim, que Chico Xavier não teve uma obra dele que ele teve como mérito de si mesmo. Algumas pessoas podem dizer que isso é humildade. Sim, todo ser humano que realmente já é humilde, por si mesmo, ele já tem um senso de benemérito pela sua própria vida. Ele já é um merecedor de ser um eflúvio das informações de macrocosmo. Para quem estuda as obras de Chico Xavier, que aqui no Brasil, indiscutivelmente, não é uma questão do melhor médium, mas se fez um dos melhores eflúvios para a espiritualidade trazer algumas informações, o mesmo Espírito Emmanuel comenta em alguns livros declaradamente que o conteúdo trazido é da espiritualidade, não é de Chico. Isso não vai desfazer desse médium, mas mostra que ele foi e é, de alguma forma, no plano espiritual, um médium de psicografia maravilhoso. E para quem estuda também Chico Xavier, vai ver em algumas obras ele dizendo que ele psicografa, ele não canalizava, raramente ele tinha. Então as canalizações de Chico era quando ele, Chico Xavier, escrevia pelo próprio punho que os espíritos usavam, mas quando ele escrevia com a sua alma, colocava a sua alma nas pontas do dedo e assim no lápis as suas mensagens de Chico no papel. E quando você lia, muitas vezes as pessoas tinham dificuldade de diferenciar se era uma psicografia ou era realmente de Chico, pela elevância espiritual, e por que não dizer elegância da mensagem, que atingia não apenas os espíritas, mas atingia, como uma canalização, o espírito humano. Sim. É E uma isso. diferença sutil, mas é uma diferença enorme ao mesmo tempo. Porque nós temos muito pelo nosso ego essa faceta diminuta, pequena, de diferenciar muito as coisas. Ah, porque o canalizo é melhor de psicografar? Não. São ferramentas do macrocosmo que podem se fazer bem ou até mesmo mal utilizadas por nós, seres humanos, conforme o nosso grau de consciência. Então eu tentei dizer que quando Chico psicografava com espíritos, eram os espíritos escrevendo com Chico pelas propriedades do homem de bem e de caráter, com seu ego mais rarefeito, com seu grau de consciência dentro dos conceptos espirituais mais abrandados e também com sua mente mais ampla, mais relaxada, num estado maior de quietude. Mas quando Chico escrevia ele por ele mesmo, aí já não era apenas Emmanuel, era o macrocosmo se fazendo em Chico um eflúvio da mais pura e legítima caridade. Ser um instrumento do afeto pela humanidade. Aí já não era mais apenas o homem espírita, era o homem que se faz em espírito são, com pai de espírito, escrevendo não uma mensagem, mas é quase como uma carta de amor para aquele que era católico, protestante, ateu. Sim, pois funcionava e tinha o efeito desejado da espiritualidade, independente da religião. Não era preso a isso. Perfeitamente. Não quer dizer que as pessoas que são religiosas não podem canalizar, pode. Mas Claro. quando você canaliza uma informação, mesmo de outras mentes mais sublimes, essa canalização, ela transpassa o seu achismo do ego. Ela transpassa as tuas concepções de certo e errado do teu grau de consciência. E ela transpassa a limitação da tua ansiedade de conhecer pelo estágio da tua mente. Mas ela atinge diretamente a sapiência pura e divina do teu coração, que é as propriedades do afeto que vem da tua alma. É esse Perfeito. conteúdo que já não distingue mais se tu é da religião B, C, D, se tu vai entender, se tu não vai entender, se tem que escrever bonito, se tem que escrever feio. Entende? Uhum. Apenas que tem que escrever para o espírito se despertar na raça humana, com a quietude e com a mesma paz.
cada um dentro dos seus graus e parâmetros em si de realidade. Até eu me expandi um pouquinho demais, mas eu tentei levar para um ângulo assim, mais brando, entende? Porque se nós começarmos a falar de canalização e psicografia, é vasto também, não é? Aham. Mas Porque daí também a gente pode falar que você pode canalizar você mesmo pelos processos anímicos, medioanímicos, no bom sentido, não vicioso, como uma personalidade da tua inteligência emocional conturbada, talvez de outras vidas. Mas será nós, seres humanos que estamos aqui, vocês ouvindo o Edson falando, para quem acredita em vida após a morte, será que você veio com esse grau de consciência sempre? Será que em outra vida você só foi mal e ruim? Será que não teve uma propriedade, talvez entender sobre ervas, talvez ter sido um poeta, um músico, um pensador, uma mãe de família, mas inspirada em oração fervorosa? E quem sabe, se você ficar quietinho, pegar um lápis, você pode até não lembrar de outra vida, mas vir de dentro e regado com lágrimas, uma mensagem de luz provinda da tua alma, para acalentar o teu grau de consciência, o teu ego, pelo elixir das tuas outras existências, pelo processo anímico. Porque a alma faz isso. sim. Então é muito vasto. Agora, como identificar isso? Aí teria que falar de um outro programa, porque também. Mas a gente pode tentar. Como diz um amigo, é pano para manga para uma camisaria inteira. Sim, porque isso tem como ser facilmente identificado pelas propriedades, não pela forma de escrever. Você pode escrever as mesmas palavras, com o mesmo ritmo, mas as sensações que a pessoa sente são muito distintas. Antes, durante e depois. Quando você psicografa, está se preparando para psicografar, isso é quase que unânime em todos os médios, se começa antes, durante e depois. Todos os processos de magnetização, de fluidez ao redor dos corpos mais sutis do médium encarnado e assim por diante. Quando é, obviamente, um médium que estuda e que vai fazer uma psicografia com uma informação, com conteúdo sério e com conteúdo elevado, né? Isso a gente tem que deixar bem claro. Quando você vai fazer uma canalização, já diz, hoje eu vou sentar e vou canalizar. Não é assim que funciona. Pelo menos comigo e com muitos outros médios sensitivos que eu já conversei, não. A canalização, ela é um contínuo da tua expressão íntima. Para você canalizar qualquer espírito de luz pela canalização, você precisa ter essa luz deles dentro de você como uma referência sinfônica e sintônica. É uma sinfonia que irradia de dentro para fora e fora para dentro. Quando você psicografa, você já tem essa luz mais adormecida, por isso que necessita que a sinfonia venha mais de fora para dentro, de que dentro para fora. Você entende, amigo? Sim, quando o Edson vai realizar esse trabalho, tal como você falou no primeiro programa, tal dia e tal dia eu vou trabalhar dessa forma para estar vindo a desenvolver mais esse trabalho. Quais são os preparativos, como você disse agora, você já citou algum deles, mas o que mais o Edson costuma fazer para dar início a esse processo? Por favor. Olha, com toda a sinceridade, pelo amor que eu tenho a Deus e à vida, eu procuro pensar nos meus piores defeitos. Ué, mas como você vai fazer uma sintonia? Eu acabei de dizer, com toda a sinceridade, eu procuro pensar, analisar, refletir em cima dos meus piores defeitos. Eu não me preocupo se eu tenho alguma qualidade. Porque se a qualidade existe, ela já é. Ela não está. O que está sendo e se fazendo ser é meus defeitos. É isso que vai nublar, interromper alguma sintonia boa. Então já vou direto na ferida. Olha que técnica interessante, diferente, realmente. Eu É uma pensava técnica, coisa né? Eu assim. vou bem no meu caso. Sim, Então sim. o que é que eu faço? Eu, particularmente,
eu procuro escutar, independente de ser espiritualista, Vivaldi, Bach, Beethoven, Mozart. Não fico escutando assim 24 horas. Eu coloco um certo horário, escuto um pouco e fico pensando, meditando, me revendo. Como eu agi, como eu interagi durante o dia pelas pessoas. Como o Edson falou no programa Alma Crama, se ele foi arrogante, se ele foi estúpido, se ele deveria ter sido mais calmo nas palavras, falar mais devagar, não devagar tanto, ser mais simples, se ele realmente está se fazendo como um bom eflúvio para as pessoas pensarem por si mesmas, ou se ele está sendo prepotente. Tudo isso, provavelmente daqui a uma semana eu vou estar meditando, ou durante a semana, entende? Uhum. Mas Edson, isso não é você. Isso você está meditando sobre apenas um programa, perdão, um programa que você está desenvolvendo, fazendo. Não. Isto é eu. Porque eu não me faceto durante o dia. A forma que o Edson está falando aqui é a forma que o Edson realmente, momentaneamente, porque a gente evolui, pensa e acredita fielmente nas coisas. Mas fielmente não é cegamente. Ao ponto de chegar, como eu já disse, eu leio livros que contestam tudo o que eu acredito. Se me incomodar, eu estou errado em alguma coisa. Não o livro está errado, é eu que estou errado. Porque me incomoda. Se eu estou certo, então por que eu estou me tirando da minha razão? De ter certeza. Se me deixa triste, o que eu li em outro livro, que pode ser contrário à minha verdade, realmente, a minha verdade é uma mentira, porque ela não se faz autêntica dentro de mim. Eu estou me aparecendo para alguém. Eu estou me fantasiando para o sistema. E o sistema, infelizmente, se infiltrou dentro de mim. Porque aquilo que eu digo nutrir, eu não nutro. Porque se eu nutrir uma verdade, nada me abate. Eu posso ler de tudo, e é tudo que eu ler, mesmo que eu não acredite, vai sim somar. Eu vou adquirir mais. Eu não vou ficar distinguindo. Isso não presta, isso presta. Para que brigar? Para que me incomodar se eu já tenho a minha verdade? Para que me abalar? Mas eu vou acatando tudo que vem a mim. Quando eu digo a mim, eu falo para todas as pessoas para quem assim se fazer por vir ouvir e aceitar, conforme o seu livre-arbítrio. As minhas palavras, de uma forma exposta. Sim. Ah, eu não quero ler um livro evangélico porque eu sou espírita. Isso não vai me acrescentar em nada. Por quê? Porque a tua religião e filosofia te limita? É preocupante. O tom Ah, mas eu não universalista quero não ler um livro nos de ensina Umbanda. isso. Sim, eu não quero ler um livro de Umbanda. Quando eu digo eu não quero ler um livro de Umbanda, eu não estou induzindo as pessoas a lerem de uma forma obrigada. É apenas uma referência. É o meu estilo para me fazer psicografar e quem sabe até um dia canalizar alguma mensagem, porque como é que eu vou dar conteúdo ao que está lá fora se eu me tenho todo trancado aqui dentro? Ah, mas eu não quero ler shintoísmo. Ah, mas não quero saber nada. Eu não vou ver esse programa no YouTube porque fala em taoísmo e é muito calmo. E eu sou muito dinâmico, porque eu sou filho de Ogum. E realmente, eu não sou filho de Ogum, mas de Ajuntó eu sou filho de Ogum. Eu respeito meu pai e amo. Poxa, então realmente Ogum não é limitado, mas eu estou limitando num preceito. Aí Uai, chega uma entidade espiritual com amor, com carinho, e me olha e vê, poxa, eu vou ter que escrever com ele, mas o que eu tenho que escrever, eu estou falando como se você fosse uma entidade. Isso já aconteceu comigo, viu? Com meus 24 anos por aí. Acontecia muito até lá. Hoje até diminuiu bastante, mas ainda há de melhorar mais se Deus quiser. De vir alguns espíritos de Umbanda mesmo, que eu amo, né, do povo do Oriente, ciganos, e eles olhar para mim e eu começar a escrever um texto e o espírito parou. Aí eu olhei para o espírito, né, pela misericórdia divina e pelo amor dele, ele permitiu que eu visse, pela clarividência. E ele falou para mim, um espírito chamado Manuelito, um cigano, e disse para mim, não, assim não vai dar para nós escrever. Eu falei, tá, mas por quê? O senhor não está escrevendo sob Umbanda? Não. Eu estou escrevendo sob a Umbanda. Mas o conteúdo que está aí é para o espírito humano. E o espírito humano não é um bandido. sim, é verdade. Então o senhor precisa ler, se eu não me engano, ele estava escrevendo alguma coisa, e essa aí era um processo que falava sobre o povo islâmico.
Aí vem a prova dos 9 de todos os médios. As pessoas querem desenvolver mediunidade, mas não querem estudar. Não tem como não desenvolver a sua sensibilidade sem estudo. Eu desconheço. E se não quer ler livros, leia o maior livro que existe da tua consciência, folheando as páginas da sobrevivência e da convivência mútua de uma forma delicada, sem agredir-se e sem agredir o outro também. Se assim cansa você ler um livro na prateleira, leia o livro da rotina do dia a dia, mas de uma forma, no mínimo, inteligente, prudente, coerente, com a paz do seu espírito. São e liberto dos apegos. E aí o que aconteceu? O espírito foi embora e fez a metade do texto. E eu fiquei lá com a cara... fiquei com vergonha. Aí o que eu fiz? Ele não me pediu nada. Nem sabia se ele ia voltar. Eu comecei a ler alguma coisa sobre islamismo, uma meia dúzia de coisas, depois passou, acho que 3 meses ou 4 meses, ele voltou e a gente terminou, não esse texto, ele começou a fazer tudo de novo, né? E esse texto em si se formou um pequeno livro que, se Deus quiser, ainda a gente vai começar a lançar daqui a um ano. Graças a Deus. E é um livro de Umbanda, mas fala para o espírito. Nunca vou me esquecer disso, as palavras do Manuelito. Eu estou escrevendo sobre a Umbanda, mas o espírito humano não é umbandista. Verdade. Então, é esses conceitos que nós, médiums, seria interessante, cada um dentro do seu tempo, pensar muito sobre, porque uma vez perguntaram para mim, até legal, peço perdão em fazer esse comentário. Fique à vontade, Edson. Poxa, você fala que você é universalista e trabalha quantidades da Umbanda. Ué. Mas a Umbanda é a religião mais universalista que existe. Sim. Então eu não estou ofendendo os umbandistas. Porque se a Umbanda não é universalista, o que é marinheiro? O que é cigano? O que é o povo do Oriente em si? O que é os baianos? O que é os boiadeiros? E essa pleide de raças e culturas que tem dentro da Umbanda. Então o Edson, como religioso, se eu posso dizer assim, mesmo sendo universalista, a Umbanda que o Edson cultua é uma Umbanda liberta, uma Umbanda universalista. Muito obrigado, irmão. Pode continuar. Eu ia colocar dessa forma porque questões de religião abordadas da seguinte forma e sobre um caráter universalista ainda são muito presas, e realmente a Umbanda, como posso dizer, abriu as portas para toda a gama de espíritos, para toda a gama poder vir trabalhar. Foi criada com esse objetivo, por assim dizer, e levando em conta toda essa sua experiência, as formas de trabalho que você se utiliza hoje, que você aplica tanto para você, para o seu próprio desenvolvimento pessoal e espiritual, quanto para as pessoas à sua volta, hoje em dia você pratica o que? Seria realmente a Umbanda? Praticaria alguma forma de religiosidade diferenciada? Só para deixar claro em para as Porto Alegre, pessoas. em Porto Alegre, na Rua Gloriosa, 161, bairro Agronomia, tá? Nós temos a casa Pai Benedito e Vovó Maria Conca. A casa foi fisicamente fundada em 2004 em si. Lá são trabalhos de Umbanda. A gente trabalha com a direita e com a esquerda, né, como alguns irmãos umbandistas assim se referem. Hoje eu estou morando em Salvador, mas se falarmos em termos religiosos, eu sou umbandista. Mas a Umbanda, ao mesmo tempo que o Edson cultua, que o Edson ama, que o Edson respeita, são todas as Umbandas proferidas e executadas e amadas pelos mesmos médios irmãos de fé. Eu não vejo de diferença. Mas agora, em princípio íntimo, eu tenho a Umbanda como uma religião universal. É universalista. Entendeu? Só que aí vem, dentro desse princípio universalista, uma metodologia muito distinta e diferente, que não é mais nem menos de que os outros amigos e irmãos de fé da Sagrada Umbanda. E isso influi também desde os conceitos do que é Exu aos preceitos ritualísticos, filosóficos, místicos dos mesmos,
como também os mesmos preceitos ritualísticos, filosóficos do que é a própria Umbanda e a rede de entidades que trabalham nela. A Simplificando, Umbanda, não se nós dogmática, correto? não dogmática. Se nós falarmos da Umbanda, a Umbanda é um grande prédio de infinitos andares, aonde se você derrubar o primeiro andar, tudo cai. Então não existe essa coisa de entidade mais superior e entidade mais inferior. Existem trabalhadores. Por mais que algumas entidades têm, porque o ego delas falam isso. E quando falar uma entidade tem ego, isso não é nenhum crime. Todos os mentores que trabalham com Edson, alguns, poucos, dizem, olha, eu tenho que formar um ego para mim trabalhar com o senhor. Porque senão não tem como. Senão ele vai me agredir, porque como é que ele vai botar um conceito em mim como verdade que não é meu? Então ele se plasma na forma espiritual como um espírito X ou Y, para ele utilizar um ego que ele usou numa vida passada, para ter maior referência fluídica com o campo bioeletromagnético do Edson, que guarda informação e inteligência. Porque senão ele me agride. Às vezes isso não é de fácil compreensão para alguns irmãos da religião. Não, mas a gente entende. A gente não está falando isso, quero deixar bem claro para agredir ninguém. Pelo contrário, eu só estou tentando botar mais ou menos conforme eu trabalho. Então, eu vou dar um exemplo. Eu gosto de dar um exemplo. Como eles usam o meu exemplo quando eu estou incorporado, eu vou usar o exemplo do seu Zé Pilintra das Almas. Sim. Ele usa um ego. Ele usa um ego quando foi numa vida passada na Babilônia e depois desencarnou no Egito como Críptoros, um mago. Sim. Mas como ele também Ele não conseguiria fala passar a mensagem sem utilizar o ego, não é? Quando fala assim, não poder passar a mensagem, não é que ele não poderia por ele. A Mas não poderia acepção de pelo nosso realidade, entendimento. sim, a acepção de realidade perante o meu psiquismo não ia ter aderência. O médium Edson ia falhar muito em algumas comunicações, porque mesmo sendo uma incorporação próxima à inconsciência, principalmente com o Sr. Críptoros, ou ele como o Sr. Zé Pilintra das Almas, o meu psique, ele provavelmente ia atrapalhar demais, porque ia haver uma agressão. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo. Se o Críptoros chegar e falar, o cristal é translúcido, e o meu psiquismo teimar que o cristal é opaco. Provavelmente, mesmo eu estando semi-consciente ou mais para inconsciente, ele nem vai falar do cristal. Por quê? Porque se ele tentar falar que é translúcido, o meu psiquismo vai atrapalhar. E a incorporação não é uma briga. A incorporação entre um espírito e um médium não é uma queda de braço. É um partilho e um compartilho de informações perante uma proposta de trabalho informativo. Por isso que o médium precisa estudar para dar conteúdo para os espíritos não ficar como um carro que não pega, como um gravador que arranha ou que está falho. Entende, amigo? Uhum. Então, eles utilizam sim de alguns egos. Como não? Todo espírito que tem um nome está usando algum ego. Pelo menos para se transparecer para nós. E nós também devemos entender que em todas as religiões ou filosofias espirituais, há uma grande gama de espíritos luminosíssimos, que nem ego mais tem, eles precisam se plasmar de uma forma para se representar para a gente. Ou para mudar algum arquétipo, para assim nós nos sentirmos mais confortáveis e confortados, para haver mais uma sintonia de crer e até mesmo de fé, de aceitação e de acepção do que é real, verdade, mentira, bem ou mal, ou simplesmente para nos deixar mais relaxados assim, mais tranquilos. Como também tem uma gama de espíritos que utilizam sim, porque assim eles são no plano espiritual, tão qual apegados como nós, e algumas coisas que acomodam-os, que deixam tranquilos perante os seus costumes, os seus vícios, suas maneiras, suas formas de se exporem lá no plano espiritual e sua forma de se referirem aqui com nós como médiums no plano material. Porque senão, para que evoluir? Um puxa o outro.
Os mais sublimes nos acalentam. E os não tão sublimes, mas tão humanos como nós, se confortam com nós quando eles incorporam, porque ambos se acalentam. Médium e espírito. E isso não titula espírito mais elevado, menos elevado, apenas um espírito que veio trabalhar, que tem as suas manias, tem os seus trejeitos, tem os seus modos, tem as suas maneiras, tem a sua forma de concepção. Então, uma coisa, quero deixar bem claro aqui, que eu não desfaço de outras formas, de outros irmãos ubandistas, ter uma concepção do que é a Umbanda. Fazendo o bem, já diz que mal tem. Nenhum. Não tem problema nenhum. Cada um dentro da sua realidade. Mas a única coisa que eu sempre toco na mesma tecla, que deveria ser, ao meu ponto de vista muito particular, não só como umbandista, mas como ser humano, essa coisa de graduar potências e potencialidades do espírito que se manifesta. Isso é uma coisa que trava o médium, e por que não dizer até mesmo a desenvoltura do espírito. Porque quando a gente faz essa graduação, o médium se coloca numa forma que ele não pode mudar os seus preceitos, porque senão a coletividade que ele adoutrina ou se adoutrina em si, numa corrente, se dispersa. Ou, quando não, o próprio mentor, se ele vir diferente, já não é mais o mentor. Porque ele tem que fazer padronizadamente as mesmas atitudes e padronizadamente ele tem que ter as mesmas referências perante os anseios da corrente, perante os anseios do seu médium. Porque senão ele já não é tão forte, já não tem tanto axé. Obrigado, amigo. Até me alonguei demais, mas tem coisa que... Não, fica à vontade, Edson. É, é bom essa conversa que você tenta abranger todos os polos para tentar chegar a um consenso, Sim, então, a um objetivo, por assim dizer. sim, então, para me psicografar, eu sou da Umbanda, incorporo o caboclo, sim, graças a Deus. Trabalho com as 7 linhas. O Edson é médio desde criança. Trabalho com a esquerda com muito orgulho. Eu não gosto, eu amo os Exus. Amo todos os guias ao ponto de ser apenas, além de um simples nome, com todo respeito para mim, um simples nome sacerdote, ser um eflúvio divino para o sagrado, de alguma forma se fazer útil por mim. Eu sou só um eflúvio. E para mim ser um eflúvio, eu não posso me ter interrompido a um conceito limitado de uma verdade que é a Umbanda. E repito, conceito limitado, porque se eu ter a Umbanda como a verdade absoluta, eu estou desfazendo de toda uma gama de outros espíritos que não se manifestam e que não seguem este conceito de luz e de amor. E quando eu digo limitado, eu não falo a Umbanda como essência espiritual, mas eu falo a Umbanda como ferramenta para ajudar as pessoas a se espiritualizar, porque cada um usa de um jeito, cada um manuseia de uma forma. Quem sou eu para graduar está certo, está errado? Haja consciência de cada um para isso. Entendeu, Verdade. meu irmão? Então é só isso, eu sou mefludo. Perfeito. E como diz o velho Benedito, cabeçudo. Poxa, ainda vamos ter a oportunidade de conversar com ele, se Deus assim permitir. Deus quiser. Meu irmão, nós estamos chegando próximo aqui ao tempo desse programa. Você quer fazer alguma consideração final? A consideração que da minha parte, pelo menos hoje à noite, é final, mas que não se finda perante a mente, perante o grau da consciência e perante o ego de todos que, graças a Deus, ainda estão nos ouvindo, graças a Deus no sentido dessa caridade das pessoas, das suas atenções, é que não se turbem pelo tempo, que vocês e que nós e que eu, como não me turbo também, momentaneamente me tenho assim. O Edson, ou talvez algumas pessoas, pode ser um pouco temperamento, um pouco meio apimentado, pode ter uma personalidade forte, como algumas pessoas dizem, pode ser uma pessoa extremamente sensível, dócil, meiga, brava, correta, sensata, mas tudo isso, até mesmo as nossas qualidades de hoje, elas vão ser modadas e refinadas ao ponto de não apenas nós nos maravilharmos
mas que para a maravilha da vida se faça como um emanar na vida dos nossos semelhantes, pela nossa postura, pela nossa sobrevivência em comunidade, em sociedade e em comum entre as pessoas. Então, seja por si mesmo um homem de bem. Ame-se incondicionalmente, faça esse exercício, mas mergulhando profundamente nos piores defeitos, nos seus daimons, nos nossos demônios, talvez da revolta, da mentira, do autodesleixo, talvez da fofoca, da calúnia, que seja, qual for. E deixe que os nossos pretensos e beneméritos em termos de qualidade, deixe eles de lado, porque eles já são porque são. Eles já são autênticos por si mesmos. As tuas qualidades já se fazem o teu é verdadeiro. Agora, os teus defeitos é que te deixam nesse mecanismo socioimperativo em si, pelo sistema, de estar sendo algo hoje ou algo amanhã. E isso vai te arrebentando por dentro. Então, sejam felizes. Sejam felizes por si mesmos. E alegres. É essa a mensagem, sim. Perfeito, Edson. Por gentileza, repete para nós os seus contatos, por favor, o seu site. Bom, a gente vai dar apenas o site, porque no site já se encontra todos os contatos em si. Perfeito. Né? O site é Edson Rosa, Savatan, com TH. E as pessoas entrando lá tem detalhadamente as coisas que a gente faz, até tem um pouco de excesso de textos, porque o Edson é um terapeuta sensitivo, mas eu não trabalho com adivinhação de futuro, não faço premonição. Nem todos os trabalhos influem a espiritualidade, mas todos em si estão imbuídos a minha hipersensibilidade e o pouco de conhecimento que eu tenho nas práticas aqui, né? Perante os adereços que a Terra nos pede em si, dos cursos e tudo mais. E muito amor, muito amor. Eu amo muito o que eu faço. Excelente, é o primordial. É o primordial, senão nada funciona. Verdade. Bom, para todos vocês, meus irmãos ouvintes, muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Eu espero que todos vocês estejam aprendendo tanto quanto eu estou com esse nosso amigo que se dispôs a fazer esse trabalho. Desejo a todos uma excelente semana, fiquem na paz e continuem conosco. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite.